Boa noite a todos. Como vocês sabem, nós estamos fazendo dois tipos de atividade, fora as postagens que a gente tem colocado. Mas esses dois tipos de postagem, assim, semanalmente, que nós temos feito, um é sobre as apresentações de ensinamentos do Messias Mestre Sama, das fontes de organizações messiânicas. Isso é uma coisa. E a outra coisa que nós temos feito é do Homo sapiens ao Homo Deus. Certo? Então, eu vou dividir essa palestra em duas partes. Eu vou até pedir ao Juliano para separar essas duas partes mesmo. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje, na primeira parte, é uma coisa que nós não fizemos. Nós não demos assim uma introdução a essas apresentações messiânicas, né, do Messias Mestre Sama, dessas fontes de organizações messiânicas. Nós não fizemos isso. Nós já saímos fazendo, número um, um ensinamento lá, uma fonte, um livro, né? E acho que são 100 e cacetada de livros. Só aquilo tudo que tem ali, que sempre me atrapalha quando eu faço. Essa aqui está minha mão, tá vendo? Ali está matéria embaixo e tal. Tem 100 e cacetada daquilo lá. E eu reduzi para 36, então são 36 encontros. Se não me engano, acho que nós vamos para o 12º, quer dizer. Então deve estar em um terço, mais ou menos. E até o fim do ano a gente acaba isso, né? Bom, essa é a parte que nós vamos falar hoje, agora, né? A outra parte, daqui a pouco, nós vamos falar relativo à questão do Homo sapiens, Homo Deus, que tem a ver com a iniciação, a formação de uma merreta. Tá claro? Então, vamos falar sobre essa primeira parte. Eu estava esperando para falar nessa introdução, porque eu tinha feito esse livro aqui, ó. Certo? Que é a introdução às apresentações e ensinamentos do Messias Mestre Sama e das fontes de organizações messiânicas. Tá? Bom, então ele ficou pronto e eu vou me ater a ele, quer dizer, né? Aqui lá na contracapa a gente mostra todo, né? Acho que mais ou menos está meio ruim assim, tá vendo? Toda a estante que a gente tem relativa aos 100 e poucos livros. Bom, então, é claro que eu não vou poder falar, isso aqui tem 100 páginas. Não dá, então vamos falar por alto, com coisas que vocês já sabem, né? O prefácio eu falo das fontes originais dos ensinamentos do Messias Mestre Sama, né? Eu falei que eles se encontram lá em Atami, no Japão. O que existe aqui, essas que nós temos aqui, são coisas tiradas ali daquelas fontes. Aquelas fontes são 45 volumes, onde, em média, cada um possui cerca de 500 páginas, que totaliza cerca de 20 mil páginas. O custo dessa obra é de $5.000, uns 20 mil reais, e está tudo em japonês, né? E, pelo que eu soube, conversando com o ministro lá nos Estados Unidos, parece que uma grande parte dessa obra são poemas de Mestre Sama. E ele fala, atestou que mais ou menos, a essência dos ensinamentos, nesse livro que eu tenho aqui na minha casa, são mais ou menos a essência do que tem lá na fonte original. Bom, isso é o que a gente vai ouvindo, né? E, então, eu coloquei o que se conhece até 1955. Aí eu já falei para vocês um dia desse, né? Eu falei que tem o Miyoshi. Bom, tem várias obras aqui, tem vários livros. Ele começa com livros, por exemplo, Medicina para o Amanhã, o Evangelho de Deus, vai por aí afora. Então, tem vários livros, mas também não só tem os livros, tem a questão das revistas,
jornais e revistas, Hikari, Kyosei, Eiko, Tio Tengoku, né? As transcrições, aí tem o meu Shishu, que muitos aí eu já até apresentei já aqui. E tem os outros registros, diários anotados, salmo, poema, vai por aí afora, né? Eu ofereci um glossário uma vez, falei o que é Kokuá, Roku, todas as palestras e ensinamentos proferidos por Mestre Samba durante as entrevistas foram registradas em livros e tal. Aí eu falei de cada um, isso tudo eu já estou falando assim por alto, que eu já mencionei isso, né? Eu falo que as fontes de organizações messiânicas são as nossas. Então, eu dou um passeio. Quem quiser depois saber, está lá. Isso aqui já está lá, aliás, no www.centroculturalparadisíaco.com.br. Quer dizer, está lá no nosso, chamo da biblioteca. Está tudo lá. As fontes de organizações messiânicas, hoje está com cerca de 140 volumes. Em termos de volume, de área, os 45 volumes que eu tenho aqui é igual, quer dizer, equivalente, né? Em termos de área e tal. No Brasil, além da Igreja Messiânica Mundial, no Brasil, né? Ou a própria Igreja Messiânica Mundial, além dela, tem vários, né? Tem a Shumei Kai, tem a Seimei Kyo. Então, no fundo, tem o Templo Luz do Oriente, tem a arte, tem o Torro no Hikari. Não, o Torro no Hikari já pertence à Igreja Messiânica Mundial. E aí, fazendo isso assim, eu vi que nós teríamos, são 11 organizações messiânicas. E tem agora outras organizações messiânicas que têm aí próximo de 1.000 membros, a Comunidade Messiânica Mundial é uma delas, Shumeias. E aí, deu 11 ao total. Eu aqui aponto dessas 11 que existem aí na minha biblioteca ali. Aí eu mapeio exatamente quantos livros que tem, né? Número de trabalho, número de páginas também. Por exemplo, a MMB tem 41.5.574 páginas. Torro no Hikari tem 16 obras e 1.994 páginas. Vai por aí afora. Aí eu falo as apresentações, que eu limitei a 36, como eu disse para vocês, envolvendo 82 trabalhos, né? As apresentações das fontes da organização messiânica são 36 vídeos, quer dizer, eu já fiz acho que 11 ou 12 vídeos, né? Então, essa introdução que eu estou fazendo agora vai ser o vídeo 00, que deveria ser o começo de tudo, né? Até fica chato que eu estou passando muito por cima, devia fazer tudo devagarinho e tal, mas eu estou mencionando que isso já está no site lá, só estou dando um passeio. Então, a ideia era estou estudando, escolhendo o trabalho de uma organização messiânica de cada vez, porém, as 6 primeiras apresentações não seguiram esta norma. Eu deveria fazendo assim, sei lá, se começasse com a MMB, então ia fazendo em todas as obras das 36, quantas tem da MMB. Então, eu fazia, que aqui até eu sei, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10 obras que às vezes eu reúno, às vezes uma. Lembra daquele que eu fiz, que foi o Manifesto Paraíso, que eu reuni com Novos Tempos, com Outra Face da Doença, eu fiz uma só. Mas tem 10 dessas coisas assim, né? Mas eu não comecei por aí, eu comecei pela Torro no Hikari, a primeira foi, e eu peguei um livro da Torro no Hikari, que é Meixo Sama e a Luta entre o Bem e o Mal. Eu comecei por aí, porque para atrair as pessoas que naquela ocasião estavam em jogo, né, a questão como é que fica a questão de Kyosho Samba, né? Então eu comecei por aí porque nesse Torro no Hikari ele explica essas questões. Depois entrei numa outra organização messiânica chamada Compilações, que é dar continuidade a isso, é um livro deles, Em Busca da Visão de Deus.
Depois eu volto para Tohono Hikari e fiz Manual do Novo Livre que vive para Meixo Sama. E aí vem no Oshin.org. A Oshin eu fiz aquela luz que guia, volume 1, 2, 3. Não sei se você lembra que Meixo Sama respondia as questões colocadas, né? Depois fiz, aí comecei a entrar na MBB. Ainda estou dentro da MBB. Fiz Miyoshi Mondoshu, também é uma continuação de pergunta e resposta, né? Aí eu falei sobre a reminiscência de 1 a 6, depois o material de estudo de 5 até 11 e Luz do Oriente 1, 2, 3 volumes. Fiz junto. Depois eu entrei no que eu acabei de falar, o décimo encontro nosso foi Sol Alicerce, Paraísos Novos, Tempo, Outra Face da Doença e o Pão Nosso. Na antepenúltima foi a Chave da Difusão. A penúltima, aliás. Depois, essa última que eu fiz na semana passada foi Guiados por Meixo Sama. Essa Chave da Difusão, todo mundo sabe que é um livro que era mais dedicado por ministros, as pessoas não tinham acesso. E os Guiados por Meixo Sama eram 12 experiências de fé, se não me engano, e uma delas que eu me dediquei foi a questão daquela na Argentina, né? Na próxima vez a gente vai ver, na 12ª, na 13ª, aliás, a Nova Civilização 3/3. E aí vão faltar apenas 3, que é o Evangelho do Paraíso e Terapia Espiritual, a Surena, Iniciação à Fé Canon. Aí vai entrar na Tohono Hikari, Templo do Oriente, as compilações, vai por aí afora até as 36. Tá certo? Bom, as fontes de organizações, nesse livro eu ponho elas direitinho, quais são. A MMB, por exemplo, tem 41 livros, 5.574 páginas. Então, eu começo aqui, dou os títulos do livro todo, por exemplo, Chave de Fusão, tem 289 páginas. Nova Civilização 3/3, que vai ser a próximo encontro, tem 190. A Outra Face da Doença, 182. Vai por aí fora. Depois, na Tohono Hikari, 16 livros, né, e 1994 páginas. A gente começa com os catálogos de obras selecionadas do Museu de Belas Artes, vai por aí. Templo Luz do Oriente, a Arte do Jorei, que é muito conhecido, volume 1, volume 2. O volume, então, 162 páginas, o segundo tem 112. Aí nós entramos no Centro Cultural Paradisíaco, que é o nosso caso, a Palestra, Instrução e Biografia, 96, publicações originais, 414, publicações por ano, 156. Esse é um trabalho que nós estamos fazendo, está demorando muito, dá muito trabalho. Depois as compilações, tem 24 obras, 2.148 páginas. Começa com a respeito da educação, vai por aí, compilação de ensinamentos Meixo Sama. Comunidade Messiânica Universal, tem só 6 obras, 936 páginas, Agricultura Natural, Divino Mistério, vai por aí. Aí vem o Jisai, Oshi, Seibei, aí não precisa, tem se explicar, né? Que até foi bonito, até se o Eduardo Augusto estiver ouvindo aí, era bom ele botar isso de novo, que ele mostrou lá a sede, né, da Tensei Shibikai. Eu estava vendo isso, depois eu tive que fazer outras coisas, acabei não vendo. Tem a impressão que eu já vi aquilo, mas era bom se ele pudesse colocar de novo. E aí eu começo falando tudo, quer dizer, assim, 01, Meixo Sama e a luta entre o bem e o mal, aquilo que eu falei que foi o primeiro que eu fiz. Aí boto tudo escrito, o que é que eu fiz, entendeu? Quer dizer, então aqui está tudo mapeado do que eu já fiz. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu pegar o que eu acabei de fazer, naquele Guiados por Meixo Sama, se eu só ver Guiados por Meixo Sama, ele está na página 116. Vamos dar uma espiada aqui, para vocês verem se foi isso que eu... Página 116. Não tem mais de 100 folhas isso aqui. Não. Guiados por Meixo Sama. Agora estou com dificuldade para achar. Esse era o número de página, que é 116. Bom, não sei o que. Olhando assim é mais fácil. Estou passando excesso paraíso. A outra face da doença vem.
Pão Nosso. Aí vem aqui, quer ver? Foi esse. Esse aqui, por exemplo, está tudo escrito. Eu não fiz disse o MB em 1984. Aí no prefácio do prefácio, o presente livro coordenado de forma a compilar a experiência de fé. Aí boto toda numa página, aquele prefácio todo. Depois falo esse livro de 118 páginas, compreendendo 10 experiências de fé, eu falei 12, né? Falei com o espírito jovem, dediquei-me seriamente, esse é o segundo, foi em qualquer parte do mundo podemos contar com a proteção divina, e foi por aí afora. Bom, então acho que eu dei uma passada, né, geral para vocês terem uma ideia. Eu até vou deixar, e depois agora eu vou falar sobre essa segunda parte, que eu acho que eu vou tentar separar com o Juliano, que é falar sobre a iniciação, a afirmação de Mamerhit. Bom, primeiro eu vou deixar, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, sobre essa introdução às apresentações e ensinamentos do Messias Meixo Sama, das fontes de organizações messiânicas. Não estou acompanhando, tá? Não estou vendo aqui. Parece que não tem. Ninguém quer saber de nada, né? Tudo bem. Então, vamos, Juliano, agora passa a régua, vamos falar sobre a segunda parte.